Meus queridos, o sucesso de uma sociedade, de uma cidade, de uma igreja, é definido se a base, a família está bem. Uma sociedade só vai bem quando a base familiar, o seio materno, a casa, vai bem. Os pais precisam de ser convertidos ao coração dos filhos. E os filhos devem ser convertidos ao Senhor e convertido também aos pais. Porque senão atrai maldição. Deus fala, eu vou trazer maldição se os pais não tiverem um coração convertido aos filhos. E eu queria falar de dois personagens na história que faz uma diferença, uma introdução. Primeiro, chamado Jonah Edwards. Jonah Edwards pregou um sermão que é conhecido mundialmente: pecadores na mão de um Deus irado. Quando ele pregou esse sermão, os irmãos seguravam no banco, de medo de cair no inferno. Esse Jonah Edwards foi pastor, um pastor puritano, usado grandemente para pregar e para pastorear, muito conhecido. Os historiadores falam que ele tinha luz na mente e fogo no coração. Foi um pastor bem sucedido no seu papel e principalmente também bem sucedido como pai. E como domingo é o dia dos pais, né? E eu quero falar nos pais num contexto genérico, os pais. Eu já coloquei, né, de falar sobre os pais na terça-feira. Jonah Edwards casou com uma mulher chamada Sarah. Teve 11 filhos. E a história de alguém que fez uma pesquisa e pesquisou sobre ele. Ele levantava 4:30 da manhã para ir para a sua biblioteca, para escrever, para ler, fazia viagens extensas, reuniões, administrava muitas outras coisas, a obra crescia muito, mas apesar dessa vida agitada, ele tinha um comprometimento com os filhos de pelo menos 1 hora de dedicação com os filhos. Quando ele estava em viagem, que não tinha como ele gastar 1 hora com os filhos, quando ele chegava, ele recompensava essa hora que ele não tinha gasto com o filho. E, recentemente, um estudante chamado Benjamin B. Whitfield, de Princeton, ele fez várias pesquisas, e depois de muitas pesquisas, ele encontrou 1.394 descendentes de Jonah Edwards. 1.394 parentes, descendentes desse pastor pregador. E ele teve a percepção, escute, esse era um pastor temente a Deus, obedecia a Deus, orava com os filhos, instruía os filhos, tirava tempo para os filhos, era um pai. Achou 1.394 descendentes dele. Desses, 3 se tornaram presidentes de universidades, 3 senadores dos Estados Unidos, 30 juízes de direito, 100 advogados, 61 médicos, 65 professores de universidade, 75 oficiais do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, 100 pregadores e missionários, 60 escritores de renome e destaque, um vice-presidente dos Estados Unidos, 80 altos funcionários públicos, 250 formados em universidade, entre eles governadores de estados, diplomatas enviados a outros países. São os descendentes de Jonah Edwards. Agora pasmem, presta atenção, Bruno. Nessa mesma época do Jonah Edwards, esse mesmo pesquisador descobriu, e ele coloca ainda, esses descendentes não custou $1 para o Estado. Mas nessa mesma época ele descobriu, nessa pesquisa, um homem chamado Max Jukes. Max Jukes era ateu, um famoso ateu contemporâneo de Jonah Edwards. Perseguia Jonah Edwards, criticava, zombava dele.
atacava os seus discursos, ideologias, zombava das suas pregações. Desse Max Jukes, que viveu uma vida ímpia, casou com uma jovem ímpia, deixou um legado para os seus descendentes. Da descendência dessa união entre John Jukes, só descobriu, ele achou, cadê onde que eu notei? 540 descendentes, 540. Agora olha só desse ateu que não temia a Deus. 310 morreu de acidentes trágicos. 150 foram criminosos, sendo 78 assassinos. 100 viraram alcoólatras. Metade das mulheres desse ateu, mulheres parentes desse ateu, virou prostituta. Desses 540 descendentes dele, custaram ao Estado $1,250 bilhão, gastando com recuperação de drogas, cadeia, essas coisas todas. Olha só, a diferença de um pai que teme a Deus e um ateu. Vocês perceberam? Que viveram contemporâneo numa mesma época. Uma mesma época. A responsabilidade que nós temos de criar os nossos filhos. Os sociólogos afirmam que um pai influencia 5 gerações. Tem coisas que nós não vamos alcançar, mas que os filhos dos filhos do Isaac e da Sara vai alcançar, porque eu estou influenciando 5 gerações. Tem pessoas que estão vivendo uma vida hoje com maldições por causa de gerações anteriores. Se não encontrar com Cristo verdadeiramente, sofre essas maldições. A história de John Edwards e de Max Jukes oferecem lições preciosas sobre o legado que nós devemos deixar aos nossos filhos como pais. Tinha outras coisas que eu notei, mas não dá para ficar lendo por causa do tempo. Mas, como dizia John Edwards, Deus faz todas as coisas com propósito, e Deus também tem um propósito para nós. Nenhum homem vive em vão. Todos nós deixaremos um legado. Qual é o seu legado? Todos nós estamos deixando um legado. Hoje, aliás, essa semana comemora o Dia dos Pais. A paternidade é uma vocação mais sublime que um homem pode exercer. E olha que o inimigo tem atacado as famílias. A intenção maior, hoje nas cortes, nos palácios, os governos, os juízes, os estudiosos têm atacado, querendo destruir a legalidade e a paternidade dentro de uma família. A relação de pai e filho é algo tão forte nas Escrituras, que o último versículo do Antigo Testamento foi escrito para falar sobre isso. Malaquias está dizendo: e eis que eu envio o profeta Elias. Aqui não é o profeta Elias, até porque já tinha morrido há um tempo. Mas aqui a Bíblia está falando de um espírito, antes que venha o grande dia terrível do Senhor. Os pais se converterão aos corações dos filhos, e o coração dos filhos, os seus pais. Sabe por que tem hora que eu falo, tem paciência com eles? Tem paciência que esses meninos que estão vindo para a igreja, você não sabe as gerações deles, as casas deles, os pais deles, a ambiência, a cultura, a informação, o trato que eles receberam. E nós vemos aqui, quando nós estudamos Jó como uma referência. E qual que é a atitude, irmã Cleide, de um pai aprovado por Deus? E nós aprendemos algumas coisas. Primeiro, um pai que é aprovado por Deus, ele tem tempo para orar para os seus filhos. Você tem tirado tempo para orar exclusivamente pelo seu filho? Dedicar tempo para ele? A nossa agenda é lotada, demais, ocupada. Nosso coração é ocupado. Se nós queremos livrar os nossos filhos de maldição, temos que tirar tempo para ele.
Talvez eu estou falando para aqui que gente que ainda não tem filho, né, Daniel? Mas que vai ter logo, em nome de Jesus. Estou falando para avós, para tios. Dedique tempo na oração pelos seus filhos. Ore por eles. Agostinho de Hipona, maior influenciador acerca da reforma protestante. Foi um moço custoso, deu muito trabalho. É pai dos reformadores. Todo mundo já ouviu falar de Agostinho Hipona. Mas a mãe dele orou por ele 30 anos. 30 anos. E era um caboclo custoso, difícil. Parecia que não ia virar nada. Mas ela orou 30 anos por esse filho. E viu a graça e a glória de Deus se contemplar na vida do filho Agostinho de Hipona, que influenciou os tempos, influenciou a história da igreja através desse menino. Mães, pais que oram pelos filhos. Você já jejuou pelo seu filho? Você já tirou tempo na oração de madrugada pelo seu filho? Susana Wesley, 19 filhos, o marido beberrão, descontrolado financeiramente, ela tirava todos os dias 1 hora de oração pelos filhos. Sabe de quem que ela foi mãe? Justamente de John Wesley, o maior avivalista que já existiu na história, ganhador de alma. Susana Wesley orava pelos seus filhos. Muitas vezes a gente acha que oração é perca de tempo. Perca de tempo é ficar guerreando, mandando mensagem, confrontando, especulando, e Deus está falando, tira a oração. O que a oração não resolve, mais nada resolve. Eu sempre falo isso. Esse dia aconteceu uma coisa aqui. O Crezão sabe, e talvez alguns sabem, de um levante que se levantou, ia levantar inclusive contra a igreja aqui da Águas Claras. Uma coisa que, o inimigo, eu falei para o Crezão, vamos para a oração. O que a oração não resolve, mais nada resolve. Passou-se poucos dias, eu mandei a mensagem para o Crezão dessa pessoa que entrou na minha rede social, me pedindo perdão. O Crezão falou, essa pessoa nunca fez isso, nunca vi agir desse jeito. Eu falei, mas quando você ora, Deus pleiteia a tua causa. Ore pelos seus filhos. Ore. Pai que agrada a Deus é um pai que tem um coração voltado para os filhos, que tem tempo de orar pelos filhos, de vir na consagração pelos filhos, de dedicar tempo na oração. Não é para pedir nada, é para orar pelos filhos. Segundo, um pai que agrada, um pai aprovado por Deus, é um pai que não desiste do maior milagre que existe, a salvação do filho. Aleluia. Porque hoje os pais oram, meu filho tem que entrar na faculdade, o meu filho tem que ter dinheiro, o meu filho tem que ter uma casa própria, o meu filho tem que ter isso, o meu filho, abençoa meu filho. E Deus está dizendo, ei, para não ter maldição na tua família, você tem que orar para o maior milagre. E qual que é o milagre, pastor? Salvação do meu filho e da minha filha. Nossos filhos são disputados por tantas e muitas coisas todos os dias. Eles são disputados. Na escola tem disputa pela vida deles. Na sociedade tem disputa. No mercado de trabalho tem disputa. Aonde eles vão tem alguém disputando o seu filho. A juventude, a mídia disputa os seus filhos. As festas, as bebedeiras, os prazeres, as amizades sedutoras, propostas indecentes, muitas tentações têm disputado o coração dos seus filhos.
Você não pode desistir de orar pela salvação do teu filho. Eu falo para Sara Elohim, você quer fazer faculdade de medicina, ela está ali, e eu falo, bom demais, tem que fazer mesmo, é coisa boa, mas se medicina for tirar a tua salvação, o papai aqui vai te orar contra, você vai ter oração contrária. Que adianta você ser médica na terra, ter diploma na parede, subir as escadas das melhores faculdades, frequentar os melhores lugares, mas perder a salvação? Eu quero entrar na glória, de mãos dadas com os meus filhos. Aleluia. Tem pai que regozija porque o teu filho prosperou financeiramente. Isso é bom, é verdade. Cresceu bom. E a salvação? Se ele não tiver salvo, meu pai, pai, mãe, vô, não pare de clamar a Deus, de orar, de jejuar. Gaste tempo, seque o joelho, afunde o olho, emagreça no jejum, mas não desista da salvação do teu filho, porque isso é um pai que agrada a Deus. Não é só roupa, não é, ele não precisa só de ser reconhecido, não. Eu pus aqui, tem atitude. Lembra de Abigail? O rei está vindo, vai matar minha casa. Eu vou ter atitude, vou arrumar pão, uva. Eu já expliquei sobre isso. Vou aonde está meu rei, vou adorar por ele, implorar por ele, para ele salvar minha casa. E Davi, o rei, salvou. Lembra de Joquedebe? A matança dos meninos. Eu vou pleitear, eu vou guerrear, mas eu não abro mão do meu filho. Lembra da mulher sírio-fenícia? A filha endemoniada vai até Jesus, fala, minha filha está doente, sofrendo muito, eu estou aqui sofrendo muito, eu quero a salvação, a libertação do meu filho. Eu fico assim, como que às vezes tem um pai e uma mãe que às vezes está bem na igreja, e às vezes o filho não está. Eu sei que é suscetível a acontecer. Filho depois que cresce é difícil. E o que eu posso fazer por ele clamar? Orar, não é? Não abre mão da salvação, não. A salvação dos nossos filhos são a fonte maior da nossa força de oração. Levanta tua mão, deixa eu profetizar. Você não gerou filho para a morte. Você não gerou filho para povoar o inferno. Seus filhos são herança do Senhor, tem promessa de Deus sobre a vida deles, e eles há de ser alcançados pela graça, no nome de Jesus. Um pai aprovado por Deus, é um pai que tem tempo para orar pelos seus filhos, é um pai que não abre mão da salvação dos seus filhos. Terceiro, tem coragem de consagrar os seus filhos ao Senhor. Tem que ter coragem. Consagrar ao Senhor. Eu não sou hipócrita de dizer para o Isaac, passar que a melhor coisa é ser pastor. Que eles não têm que fazer medicina, não têm que fazer outra coisa para ser pastor. Não, ser pastor é benção. Mas também, o que eu tenho coragem é de entregar meus filhos consagrado ao Senhor, se seja lá na faculdade de medicina, se seja às vezes jogando bola, se seja ou qualquer outra atividade, mas que eles carreguem a glória de Deus. Eles são do Senhor. O sonho dos meus filhos pode se realizar, mas carregando a glória. Esses meninos é crente, eles servem a Deus, eles teve disciplina, eles foram orientados, eles têm temor a Deus. Consagrar ao Senhor, porque tem pai que quer realizar no filho o sonho dele frustrado. Eu queria ser médico, não dei conta de ser, eu quero que meu filho seja, mas na vez o filho dele quer jogar bola. Não, eu queria ser médico, não dei conta de ser, meu filho quer jogar bola, mas eu consagro ele ao Senhor. Ele vai ser jogador, mas ali ele vai pregar Jesus, ele vai dar bom testemunho, ele vai carregar a glória do Senhor, porque ele pertence a Deus.
Porque não adianta também, irmão, eu não sou bobo. Falar assim, meu filho vai ser pastor porque eu sou pastor e ele ser revoltado e não sei o que, e triste. Não, eu tenho coragem de consagrar e eu consagrei os meus filhos, a Sara, o Isaac, a Rebeca, ao Senhor. Não suprir as suas frustrações, levantar eles como troféu de suas vontades. Ou da sua, eu levanto meu filho só, idolatrando o filho. Por causa de um troféu da sua vaidade. Não, é o Senhor que fez, é Deus que fez, é Deus na vida dele, é Deus que está com ele. Eu consagrei ele ao Senhor, é Deus. Eu não fiz nada não, só orei, preguei para ele. Que mais? Seus filhos devem ser instrumento de Deus. Seus filhos, Ana Paula, tem que ser instrumento de Deus. Eu não posso querer que meu filho seja o que eu quero que seja e não o que Deus quer que seja. Aí tem um problema, eu vou te pegar, quer ver? Você ora, não ora? Deus, levante missionário. Aí Deus fala, então eu vou levantar o seu filho. Aí você fala, não, Deus, será que tem de ser outro? Não, é ou não é? Logo o meu filho. É essa coragem que eu falo. Então o Senhor tem ele para ser missionário, que seja missionário, que cumpra o propósito do Senhor na vida dele, mas que seja feita a tua vontade, e que o nome do Senhor seja glorificado através da vida dele. O problema é que quando a gente quer que só o filho dos outros seja missionário, que o filho dos outros seja missionário, que o filho dos outros seja pastor. Não, tenha coragem, entrega. Deus levantou o seu filho para ser pastor, e às vezes a gente fica querendo que ele seja advogado, juiz. Aí é frustrado, dá tudo errado, a família não dá certo, afasta da casa do Senhor, e tem pai que ainda está forçando. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Não vou dar conta de terminar hoje, vai ficar só até onde o Espírito mandar. Quarto, pai que agrada o Senhor, aprovado por Deus. São pais que estão decididos a criar os seus filhos na disciplina e a demonstração do Senhor. Que tem pai que não pode danar com o filho dele, que ele acha ruim. Mas ele não dana, não conserta, não ademoesta. Só o pai acha que o filho é santinho. Os outros de família, misericórdia, o filho do fulano. Parece meu filho é um santo. Não tem disciplina, não tem a demonstração. Não, meu irmão. Se o irmão João falar para mim, pastor, o Isaac está fazendo isso e tá isso, e o Isaac está errado, irmão. Eu não estou apoiando o Isaac, não. Não vou ser conivente com o erro dele, não. Obrigado, irmão João. Está me ajudando a doutrinar, disciplinar, exortar o meu filho. Chega lá em casa, pega a palavra de Deus, vou exortar, vou mostrar. Se preciso for, vou disciplinar. Coloca aí Efésios 6, 4. Vai aí, carinho. Efésios 6, 4. Mas os pais não podem abrir mão dos valores de seus filhos dentro de casa. Tem pai de crente que aceita o filho levar namorado para dormir em casa, sem ser casado. Não pode. Eu não aceito, eu não sou conivente. Pastor, mas faz lá fora. Então faz lá fora, me desobedecendo a Deus. Mas aqui eu não sou conivente. Aqui tem disciplina, aqui tem exortação, aqui quem mora é o Senhor, quem habita aqui é o Senhor. Pais que não têm coragem de guerrear por valores que aprendeu, fica cedendo a tudo. Olha lá, pais, não irrite seus filhos. Também tem pai que Deus me livre, irmão. Ninguém aguenta. É uma picuinha no pé do filho. Não pode ser também não. Não pode ficar brigando toda hora, gritando toda hora, só gritaria, só enjoeiro. Não, menino, não aguenta não. Vai fazendo, meu filho. O papai avisou. Depois, Aí chega a hora e fala, agora vem cá. Entra no quarto ali. Aí o bichinho até treme, porque ele sabe que aí agora... Mas ficar irritando não adianta não, viu, mãe?
uma gritaria dentro de casa. Eu te mato, eu te mato. E papapá. E o menino faz nada. E eles mesmo falam. Só barulho. E ainda zomba, irmão. Né? Ainda zomba. Ridicularia de sacar. Né? Pode deixar, minha mãe não faz nada, é só barulho. Né? E ela estressadinha, tomando antidepressivo, remédio para dormir, e perdendo não sei o quê. E o menino está nem aí. Não faz isso, está errado. Filho, continua fazendo. Primeira vez, viu? Adianta ficar brigando aqui na igreja não, viu, meu filho? Irmão, os irmãos ficam vendo e tá. Chegar em casa nós vai ter uma conversa. Irmão, o bichinho já fica bom daqui para lá. Pai, me perdoa. Lá em casa, nós vamos conversar. Não, pode ficar tranquilo, pô, fica tranquilo aí. Chegar lá na jeito. Olha lá, Efésios, pais, não irritem seus filhos. Antes criem-nos segundo a instrução e o conselho no Senhor. Vem cá, senta aqui agora, pega a Bíblia, lê aí. Filhos, obedecei os teus pais para que os teus anos se prolonguem na face da terra. Leia isso agora, pode fazer isso. Vai mostrando na Bíblia, dá mostrando. Ah, pai, mas o amiguinho faz. Lá é problema dele. Aqui em casa, irmão, eu não troco valores. Aqui em casa é assim. Tem hora de almoçar, desliga a televisão, senta na mesa. Tem hora de dormir. Tem que ler a Bíblia. Não fala palavrão não, menino. Essa gíria que você aprende lá com os colegas, fica lá, aqui não. Fica aceitando as coisas, tudo. Depois ainda vem, eu não sei onde eu errei. Não sabe? Deixou passar. Ah, pastor, eu sempre fiz tudo o que ele quis. Aonde que eu errei? Aí, fez tudo o que ele quis. Ah, pastor, eu sempre dei tudo o que eu não tinha. Porque o meu pai não me deu, eu dei tudo para esse menino. Pois é, você está aí, tem caráter, hombridade, trabalhador, justamente porque seu pai não te deu tudo, e você está errando porque deu tudo. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus. Coloca aí outro, Colossenses 3, o 20 e o 21. Pais que são aprovados por Deus, estão decididos a criar os seus filhos na disciplina, na demonstração do Senhor. Eles podem até escolher não seguir, mas os pais não podem relaxar os princípios. Filhos, obedecer aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao 21 agora. Pais, não irritem os seus filhos para que eles não desanimem. Se a gente ficar irritando os meninos, pondo peso demais, aí eles também desanimam, viu? É igual que eu falei com os meninos aqui, ó, se não colocar peso demais, terça-feira que vem eles não querem vir. A gente tem que dar uma ajeitadinha. Mas disciplinando agora eu disciplinei. Por que eu chamei a atenção dos aqui? Me escuta. Tem que aprender, o pastor está falando, ouve o pastor. Respeita a autoridade. Ele é sacerdote aqui na igreja, você está na casa do Senhor, não é lugar de conversar, não é lugar de ficar comendo bolacha, não é lugar de ficar masticando chiclete. Tem que ensinar desde pequeno. Eu estou errado, se eu estiver errado. Se eu estou certo, dá uma glória a Deus. Aí o menino está conversando, o pastor está pregando, e a mãe está vendo e não faz nada. Opa! Psst, presta atenção na palavra. Você está na casa do Senhor. Eu estou com vontade de ir no banheiro, vontade de beber água. Ninguém morre de ficar 1h30 sem beber água ou sem ir no banheiro. Morre. Começa a ensinar para você ver uma coisa. Aí depois você não sabe, todo culto quer ir no banheiro, bebe água 30 vezes, né? Não, irmã, só para ir lá de fora. É terça-feira, irmão. Ah, pastor, mas meu filho cresceu, não obedeceu nadinha do que eu ensinei. Pobre é, mas você lavou as mãos, não é culpa sua mais. Ele pode até obedecer, querer não seguir, mas você não pode abrir mão dos princípios. A demonstração é o que, pastor? É o confronto verbal, chamar e mostrar na Bíblia, confrontar o pecado. Quando você não cumpre o seu papel, Deus é poderoso. Quando você cumpre o seu papel, aliás, Deus é poderoso para cumprir as promessas. Provérbio 22, 6, tão conhecido na Isabel, coisa boa te ver aí, minha filha. Ensina a criança o pai não dá o dízimo, depois cobra que o pai deu o dízimo. Como é que pode ensinar um trem que não faz? Não vai na escola bíblica dominical, quer mandar o menino na escola. O Edson está de parabéns, irmão.
A mulher dele até que não vem, não. Nós sabemos disso, não tem problema falar, né, eles? Mas eu sei que não é culpa sua. Mas os meninos dele, irmão, eu tenho hora que eu vejo, eles não queriam vir, mas ele falou, vai, vou levar, vai para o ensaio, vai para a escola, acorda cedo, dá 2 viagens de moto, tem hora, mas os meninos vêm, parabéns. Talvez você não deixa fazenda, não deixa dinheiro, não deixa posse, mas você está deixando o maior patrimônio que existe, eles vão entrar no céu. É ou não é? Eu notei aqui alguns riscos, a hora que acabou, né? Olha o exemplo de Ló. Ló escolheu, que era as Verdes Campinas, as empresas, as riquezas, os diplomas, a cidade grande. Perdeu a família. Eli, sacerdote, era pastor da igreja. Mas a Bíblia fala que ele não corrigiu os filhos. Viu os filhos fazer trem errado. Que gracinha. Olha outra coisa. Olha Davi, o erro de Davi. Primeiro, coloca aí, 1 Reis 1,6. Tem umas coisas na Bíblia, Lidiane, que não pode passar despercebido. Você já viu que alguém fala assim, nossa, mas meu pai foi ruim para mim, né? Mas você tinha que falar benção, tinha que respeitar os outros. Você estava conversando assim, você nem passava no meio. Se o pai olhasse para a gente assim, ó, você entendia tudinho, irmão. Mas sabe, você está aqui, você prestou, você virou gente, você não está preso, você não virou usuário de drogas, você prestou. Olha lá, olha aqui, ó. Seu pai nunca o havia, o quê? Sabe de quem que a Bíblia está falando? Adonias, filho do rei Davi. Ali está falando assim, ó, seu pai não contrariava, nunca contrariou o menino. É isso. Tudo que ele queria falar, pode. Vai. Ai, pai, mas eu vou ficar triste. Não, então não quero te contrariar. Você sabe como é que foi a vida de Davi. Davi pode ter sido um ótimo rei, um ótimo guerreiro, homem segundo o coração de Deus, mas foi um péssimo pai. Perdeu os filhos. Mas aí, ó, ele nunca contrariava o que o menino pedia. Ei, menino tem hora que tem que ficar contrariado com a gente, viu? Diz que pai bom é pai ruim. Tem que ouvir não. Tem gente que só fala sim para não contrariar o menino. Mãe, eu quero ir ficar o dia inteiro na rua. Eu não vou contrariar ele não, para ficar ali, vai. Eu quero ficar o dia inteiro no tablet, né? Ah não, eu preciso ficar livre desse menino. Fica. Não vai não. Ah, mas ontem eu fui, mas hoje você não vai. Aí bicuda e pode virar do avesso, menino. Não vai deixar, vou deixar de ser seu pai não, vira do avesso. Depois me ora. Me ora, irmão, me ora. Eu lembro que uma vez minha mãe danava comigo, eu fazia greve de fome. Eu não vou comer para ver, eu vou ficar aqui, eu vou morrer de fome agora. Já viu, quem já não fez isso, né? Eu vou com raiva, eu estou com raiva, eu vou ficar sem comer. Passava 1 hora, 2 horas, ela ia jantar. Quer jantar, meu filho? Quer não? Mas está com fome, não? Não, estou cheio, estava nada, irmão, o estômago fazia... E ela vinha e comia, chegou perto de mim, não está nem aí. Né? Minha mãe ainda insistia um pouco, meu pai falava, deixa para lá, não quer comer, preocupa não. É ou não é, irmão? É dormir, eu levantava de noite, ia na panela e enchia a mão. Não morre não, irmão. Larga de ser bobo. Deixa sofrer um pouquinho que aprende. Pais que agrada, pais que são aprovados por Deus. É melhor às vezes alguém falar assim, meu pastor é brabo com o menino, hein? Pois é, eu sei o que é que eu estou fazendo, viu? Ah, pastor, precisava ser daquele. Não, eu sei o que é que eu estou fazendo. Só que tem hora também, minha esposa está aqui. Eu dou afeto, eu dou amor, eu dou carinho, eu abraço, eu beijo, eu deito no chão, eu ponho no colo. Sara, o papai te põe no colo ou não põe? Dá beijo ou não dá? Aí, irmão, quem está falando a verdade está aqui, ó, pode falar. Precisa dar umas varadas, eu dou ou não dou? Pai, deixa eu sair, o Mateus está aqui. Agora eu assumi, né, Gê, né? Pode sair sozinho com o Mateus? Não. Vai alguém? Vai. Aqui dentro de casa? Não, eu deixei, pode ficar aqui dentro de casa. Não está proibido aqui dentro de casa, está aqui. Esses dias estavam os 2 ali de fora. Mateus, você é filho agora. Falei, para que vocês ficam aí de fora? Entra aqui para dentro, está liberado, está abençoado. Pode ficar aqui perto de nós. Acabou, não entrou mais. Vai ficar aí de fora não. São coisas, irmão, que você tem que cuidar. E se precisar de conversar comigo, qualquer assunto, pode sentar e conversar. Qualquer assunto, pastor, qualquer assunto. Tem disso não. Porque
Porque tinha uns pais, não, nesse, não pode tocar não, eu não tenho coragem de fazer isso com meu filho não. Pois é, aí os outros lá na rua ensinam tudo errado. É ou não é? Ensina tudo errado. Uma menina uma vez engravidou, veio falar comigo, pastor, eu não sabia que bastava uma vez. Para mim tinha que juntar umas 20 vezes para fazer um menino. Quem te falou isso? Aprendi na rua. Pois é, igual o culpado então. Não é o pai, que não é a mãe, que não chamou e falou, basta um pouquinho, viu? Basta uma vezinha. Fica aí achando que é muita vez. Depois que você casa, que você está doido para ter um filho, aí você faz muita vez e o danadinho não vem. É ou não é? Aí quando não pode, irmão, parece que Deus faz questão de mostrar e aparecer. Eu cuidei de um caso que a moça ficou virgem e engravidou. Passou, acontece? Acontece. Vocês sabem o que acontece. Se a mulher estiver no período fértil, tiver com aquele líquido, eu estou na terça-feira, não tem menina aqui, né? Se a ejaculação vinha ali, ó, e só escorrer, e o sêmen pegar naquele líquidozinho, vai parar, engravida virgem. Aí, a Marta é do Conselho Tutelar. Aí, tá vendo? Ficou lá só no... Não, aí eu não fico com fornicação, não. Os meninos sabem o que é fornicação. É ficar aí, mão naquilo, aquilo na mão, esfrega, e fornica. Não, irmão. Quando casar, aí vocês esfregam, aí vocês aproveitam. Mas agora não. O danado é que depois que casa não quer, né? Já viu? Depois que casa, não trabalha. Vamos ficar de pé, irmão? Pastor, terminou? Terminei não. Mas fica para a próxima. Tinha mais coisa, né? Nem falei de Jó ainda. Você aprendeu no curso de ensino, irmão? Vai estar na internet, né? Compartilha lá. O Ariel tem feito um excelente trabalho, irmão. O Ariel é fruto da minha oração. Olha que escuta, igreja. Está no YouTube depois, no AD Águas Claras. Compartilha. Põe nas suas redes sociais. Manda para alguém. Além de alcançar alguém, edifica alguém. Tá contribuindo com a igreja. Eu ia falar por último, vou falar aqui. Mas só mais um topzinho, rapidinho. Faça do seu lar um lugar de graça. Sabe por quê? O nosso lar tem que ter graça e humor. Tem muito lar que parece um inferno. Só briga. Só tem gritaria, tristeza, cara feia, azedume. Você já viu? Aqui não tem não, né, Eliane? Tem certeza. Tem gente lá fora, irmão. O pai ou a mãe é uma amizade com os amigos, um carinho com os amigos, uma risaiada com os amigos. Ai, ai. Chega em casa, irmão, parece um demônio. Está com 2 rodelas de limão na boca. O menino é assim, fala, não, mas meu pai lá fora é um doce. Aqui dentro é um giló. Não. Os meninos falam assim, eu queria meu pai só que lá de fora. O lar tem que ser marcado com alegria, com amor, com paz. O filho pródigo sai de casa. Olha, escuta isso aqui. Irmão Almir, quando ele está lá na sarjeta, que ele vê que ele pecou, o que ele faz? Memórias positivas de casa. Na casa do meu pai tem pão com fartura. A comidinha da minha mãe. A minha caminha. Até os funcionários do meu pai é bem tratado, porque ele é um homem digno, trabalhador. As memórias que ele tem da casa dele são boas. Como que o seu filho lembra da sua casa quando ele tem que voltar para casa? Ou como que você lembra da sua casa como era? Talvez eu estou pregando para alguém aqui que sofreu tudo isso que eu falei às vezes, mas que com você pode ser diferente da agora para frente. Porque Jesus te alcançou. Entendi nada, Cleide. A Cleide falou um negócio para mim, eu não entendi. Olha só, para encerrar. Tem dia que passa uns minutinhos, mas só para encerrar. Aonde falta graça, as coisas se tornam mais importantes que as pessoas. Ô, filho da irmã Maria, as coisas não podem ser mais importantes do que as pessoas.
Nosso lar tem que ter graça, presença de Deus, alegria, paz. Quando eu mexia com rodeio, Ivan Diniz, que já até morreu, contava uma ilustração, eu achava muito engraçado, talvez você já ouviu, muito importante, interessante. O pai comprou um carro novinho. Profetizo que você vai comprar um carro novinho. Pode receber, irmão, é bênção. Aí o pai chegou em casa com o carro tão novinho, e o pai ficava lá, ó, com a flanela, limpava o carro todo dia, caiu uma poeirinha, ia lá no carro. A mulher dele olhava e falava, vontade de ser esse carro. Entendeu, né? Aí o menininho olhava, o pai todo dia. O pai saiu mais a mão, o carro ficou na garagem, o filho olhou lá, viu uma poeirinha. Foi na bucha de bombril, falou, tô vendo meu pai fazer isso, né? Ó, pegou o bombril, foi lá no carro novinho. Quando ele chegou do outro lado, ele viu o rostinho dele, falou, nossa, mas que dá um negócio bom mais para me desenhar. Ó, vou pôr a carinha aqui, foi lá, pegou um prego, pôs a carinha. Né, Maliane? Lembrei. Ó, com o prego. Quando o pai chegou, o lar que não é marcado por graça, as coisas valem mais do que as pessoas. Pegou a mãozinha do menino e pá, e batia. A mãe tentou falar e falou, se você continuar eu te bato também. Batia. Os vasos da mão do menino estourou. Inchou. Não levou para o hospital no dia. Quando foi levar para o hospital no terceiro dia, quando o médico falou, olha, não temos mais jeito de fazer nada, nós temos que amputar as mãozinhas do seu filho. Aí o remorso doeu, amputou as mãozinhas dele. Quando ele chegou em casa, a criança na inocência, levantou o catoquinho de braço e falou, papai, eu nunca mais vou riscar o seu carro, porque eu já não tenho mais as minhas mãozinhas. O pai, movido de um remorso tão grande, pegou o revólver, foi para fora da cidade, deu um tiro na sua própria cabeça, por causa de um lar que não era marcado pela graça. As coisas valeu mais do que as pessoas. Eu quero orar por você, orar pela sua casa. Nós estamos na semana de comemorar o Dia dos Pais. Que você seja um pai aprovado por Deus. Escute isso aqui. Eu nem entrei no texto direito, mas o que o Espírito Santo tinha que ter falado, falou. Ó, escute. Quem que é pai aqui, ou é vô, né? Pai, quem? Levanta a mão. Agora escute vocês, adolescentes, Carol. Jonathan Edwards. Ele afirmava que um pai começa a educar um filho 20 anos antes de casar. Adolescente. Você começa a educar o seu filho 20 anos antes de você casar. Por quê, pastor? Escute, estou ensinando. Porque depois que você casa, daqui 20 anos, vou profetizar, daqui 20 anos você vai casar. Ih, nem o Bruno recebeu. Vou profetizar de novo. Daqui 20 anos você já vai estar casado. Irmão, é daqui 20 anos, talvez pode ser o ano que vem, pode, né? Mas daqui 20 anos você vai estar casado. E aí, como é que eu educo meu filho 20 anos antes de eu casar, irmão Edson? Eu tenho que ter testemunho hoje. Oi, vocês, Luísa, você tem que ter testemunho hoje. Para daqui 20 anos, se você já tiver casado e tiver um filho, se você for contar a história para ele, você não tem vergonha do passado. Você não tem vergonha do testemunho. Você vai olhar e falar, quando eu tinha sua idade, eu fazia isso. Eu fazia isso quando era jovem, era adolescente. Você já vai dar educação para o filho. Porque tem muita gente hoje que não pode contar o seu passado, porque senão é pior do que está cobrando. Ei, adolescente, vocês hoje estão aprendendo a como educar o filho daqui 20 anos. Comece a ter testemunho hoje. Uma vida que agrada a Deus hoje. Amém.